Olha, pessoal, mas foi um desastre, foi pior do que eu achava, foi pior do que eu tinha comentado no vídeo anterior. Tá? Foi, inclusive, o Estadão mostra que essa manifestação bolsonarista de hoje foi a menor desde que ele deixou a presidência da República. Eu sei que tem muita gente atribuindo ao fato dele ter chamado, durante os depoimentos lá no STF, ele ter chamado os apoiadores dele, que foram lá tentar dar o golpe e tal, de malucos. E talvez pela minha figura o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Agora, pessoal, sinceramente, eu acho que um dos elementos principais para o ato de hoje ter fracassado, na verdade, foi a fraqueza que ele mostrou lá, a falta de coragem, a falta de dignidade que ele mostrou naquele julgamento. Aquilo ali, inclusive apoiadores de primeira hora dele, o Ratinho, que todo dia fala do Bolsonaro, bem, é mau apoiador, o Ratinho falou, olha, foi um lixo aquilo lá realmente passou vergonha, vou colocar aqui pra vocês. Ele não sai nem pra bater no lateral. O Lula foi inquirido pelo Moro e não abaixou a cabeça. Ela veio, ele não abaixou a cabeça. O Bolsonaro abaixou a cabeça, ele tem que abaixar. É verdade, é verdade. Não pode Ele não abaixar a podia ter cabeça. chamado os apoiadores dele de maluco, essas coisas, ele falhou bonito. Falhou, não, falhou bonito. Eu, sinceramente, tive uma decepção. Sinceramente, queria que ele fosse diferente. Né? Não tem nada contra o cara, mas eu queria que ele fosse bater-se no peito e falar, prenda, a sentença já está pronta, me prenda, mas solta o pessoal que está aí. Bem, então tá aqui, saiu o dado lá do pessoal da USP. No ápice, ato com Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu 12.400 pessoas, segundo a metodologia da USP. A gente volta a falar sobre a manifestação que reuniu o ex-presidente Bolsonaro e apoiadores dele na Avenida Paulista. Cerca de 12.400 pessoas participaram do ato desta tarde, segundo o cálculo da Universidade de São Paulo. A metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. Em seguida, são aplicados algoritmos de inteligência artificial nas imagens. O programa identifica e conta os indivíduos automaticamente. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas mais precisas, com margem de erro de 12%. Bem, ele continua insistindo naquela tese esdrúxula de que a esquerda que montou o 8 de janeiro, que o 8 de janeiro foi uma farsa criada pela esquerda. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegaram. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E aí eu fico impressionado porque bastava algumas pessoas ali com meio neurônio, não precisava ter um neurônio não, meio neurônio, a pessoa já conseguiria raciocinar, mas se aquilo ali era um ato, se aquelas pessoas eram infiltrados da esquerda, etc., por que então que o Bolsonaro está tão empenhado em pedir anistia para essas pessoas, se eles são petistas? Então, aí é óbvio, aí fica escancarada a farsa. Na verdade, pessoal, a única pessoa que falou verdade ali nessa manifestação hoje foi o Silas Malafaia. Nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Outro também que deu vexame, virou motivo de chacota nas redes, foi o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Segundo ele, o público hoje foi baixo porque tinha o jogo do Flamengo, 5 horas da tarde. Olha só, o evento deles foi 2 horas da tarde. O jogo do Flamengo lá nos Estados Unidos era às 5. E não é só isso, pessoal. O evento foi em São Paulo, né? Na verdade, o principal é isso. A gente sabe que, assim, se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Brasília, sim existiria a chance do jogo afetar e muito o público de um evento político, tá? De uma passeata, de uma manifestação. Agora, sendo em São Paulo a manifestação, o jogo do Flamengo não interferiu em absolutamente nada. Tá? O público ali em São Paulo, 99% torce para os 4 grandes times de São Paulo, não tem muito interesse em assistir outros jogos. Então, assim, não teve nada a ver. Tá? Ainda mais bolsonarista, que é fanático e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi ridícula essa colocação dos Sóstenes. Chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, tá
100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.